boa noite, internauta de todas as partes do Brasil e do mundo. Estamos começando mais um programa Conexão Show de todas as terças, né? E para você que está aí com a gente, você que está em audiência agora no seu computador, uma ótima noite. Boa noite, Etevaldo Leitão. Boa noite, Dantas Zucchilov. Boa noite, internauta. Obrigado por permitir que nós entramos em seu computador. Mais uma noite aqui. A frase da noite, é verdade. Manda ver. Não pense que perder alguém importante em sua vida é tudo. Lembre-se, o tudo pode estar em sua volta sem que você perceba. Procure. Tá certo. O programa de hoje, nós convidamos, não deu para ver, mas pelo menos para justificar para os internautas, nós hoje iríamos falar de teologia, falar de religião, porque nós convidamos um especialista no assunto. E por motivo de forças alheias, ele não veio, não deu para vir ao programa, mas está marcado para um próximo momento, para um próximo evento. Também marcamos com o atleta paradesportista Edson Dantas, que se encontra em Campinas no evento de uma empresa de prótese e também não deu para vir ao programa hoje. A gente também remarcou para outra data. Mas não tem problema não, né, Etevaldo? Nós temos muitos assuntos aqui no Conexão Show. Com certeza. E olha, a semana passada nós fizemos um programa falando de política, né? Nós fizemos aqui uma espécie de fórum de debate dentro do programa, e onde nós discutimos como é que anda a política no Brasil. Hoje nós vamos tratar não diretamente de política, mas vamos tratar de um paralelo, de um paradoxo da política, que é, por exemplo, o assunto que envolve diretamente tanto o cidadão brasileiro quanto os políticos do Brasil. Vamos falar de sindicato, né, do que você acha, internauta, e como é que você vê a representatividade dos sindicatos no Brasil. E nós vamos falar de um tema que está sendo um dos mais polêmicos temas do Brasil, que envolve diretamente o trabalhador, que é a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas. Nada melhor do que o nosso sindicalista e, inclusive, um expert no assunto, Etevaldo Leitão. Como é que você está vendo, Etevaldo, este assunto, que inclusive é assunto de mídia, é assunto que interessa a todos os brasileiros? Dantas, em toda a história do país, ocorreu duas interrupções de redução de jornada de trabalho, né? Você vê, né? O país, na verdade, mostra que não avançou. Nós tivemos a Constituição de 88, que foi um grande avanço para um monte de coisas, mas ainda a jornada de trabalho ainda é um gargalo que atravessa aí nos sindicalistas e é um puxa para um lado, outro puxa para o outro, o empresário não quer, o empresário fala que vai gerar problema para o país, o sindicalista fala que vai gerar emprego, enfim. E aí você tem lá no Congresso Nacional, a maioria dos deputados e senadores são empresários, né? Então eles não têm nenhum interesse de que a jornada de trabalho seja reduzida, né? Por que acontece, Dantas? O maior medo também da jornada de trabalho ser reduzida é a maldita da hora extra. A jornada de trabalho ela foi reduzida de 48 para 44 horas, que foi na última vez que foi reduzida isso daí, com o intuito de gerar mais emprego, mas acabou não gerando mais emprego. Acabou com que o patrão não contratou mais funcionários e elevou, né? Porque toda vez que ocorre uma redução de jornada de trabalho, isso não tem prejuízo para o salário. Isso acabou acontecendo, Dantas, com que o empresário burlasse a lei e desrespeitasse totalmente a fiscalização do Ministério do Trabalho e o sindicato, e ultrapassando a jornada de trabalho para um excesso de hora extra, sei lá, para 4, 5 horas extras, quando, na verdade, o permitido com o regime de compensação é 1 hora extra. Muitas pessoas falam que é o excesso de 2 horas extras, mas não é 2 horas extras, é 1 hora extra, porque nós temos o regime de compensação. Então, quem tem o regime de compensação, aquela hora de compensação é contada como hora extraordinária, né? Então, o cidadão, quando ele trabalhava no sábado, ele trabalhava até meio-dia, então ele não precisava compensar a hora extra, a hora de redução de jornada. Quando ocorreu o regime de compensação, você trabalha de segunda a quinta, compensando 1 hora, portanto, saindo todos os dias às 17 horas, para que aquelas 4 horas de segunda a quinta ele não precisa trabalhar o sábado, né?
Mas mesmo assim, Danta, o trabalhador da construção civil, eu posso falar do que eu conheço, o setor que eu conheço. Isso sem contar comerciários, que se a gente falar sobre o comércio, é pior ainda, é regime de escravidão. Mas se você pegar a construção civil, por exemplo, a construção civil trabalha todos os dias até 10 horas, 11 horas da noite. Passa numa obra aqui, quando nós terminar o nosso programa de televisão, para você ver batendo martelo na obra. Entendeu? Como é que os patrões fazem com essas horas extras? Né? Então, Dantas, a grande preocupação do governo é criar sistema para que ele consiga inibir essa prática de abuso do empresário. Por quê? Isso acaba fraudando o governo, Dantas. Porque é o seguinte, veja bem, como é que eu só posso trabalhar 2 horas, por exemplo, 10 horas normais, como é que eu vou computar essa hora que eu estou trabalhando até 11 horas da noite, 10 horas da noite, ou sábado ou domingo, né? Eu vou ter que fazer uma folha 2. Quando eu faço uma folha 2, a CEFIP, que é o recolhimento de FGTS, ele não permite que eu faça essa tratativa para recolher para o governo. Então, veja bem, já que eu estou sonegando o governo, eu sonego o funcionário, eu sonego o sindicato e assim sucessivamente. Porque tem empresas que, quando ela faz a folha 2, ela ainda tem a moral, a pachorra, como diz o outro, né? Lá no Nordeste, esse termo, de cobrar o INSS do trabalhador, portanto, a propensão indébita. Diz que a única coisa que dá cadeia nesse país é a propensão indébita ou falta de pagar a pensão alimentícia, né? Entendeu? Então, quer dizer, Dantas, é um gargalo que os sindicalistas, hoje eles estão na Paulista, em frente à Fiesp, protestando hoje, todas as centrais juntas, inclusive o Sindicato da Construção Civil, que é meu sindicato, eles estão lá acampados, sabe lá até quando, na frente da Fiesp. Por quê? A Fiesp é a federação que representa todos o empresariado. E é o que bate mais forte para que não ocorra isso. E tem bala na agulha, como diz a gíria, né? E aí são os trabalhadores contra esse poderio. Tá certo. Agora, uma coisa que é importante, o internauta pode inclusive participar dessa discussão a partir de agora aqui no Conexão Show, porque, por exemplo, como você mesmo disse aqui, a jornada de trabalho brasileira ela diminuiu de 48 para 44 horas semanais. Agora eles querem mudar de 44 para 40 horas semanais. Evidentemente, alguém fica insatisfeito com isso. É onde entra a discussão, onde entra o debate. Nós temos informação de que essa discussão para a jornada de trabalho reduzida para 40 horas já passa de 10 anos no Congresso. Há mais de 10 anos ela está no Congresso em discussão, né, para os parlamentares. Eu não sei até onde a população sabe disso e o que acha disso. Porque eu não sei também, se isso é importante, Adevaldo, no seu ponto de vista, se isso seria um motivo de haver no cidadão, de consultar o cidadão brasileiro, porque como você mesmo disse agora, que o representante do povo, na maioria das vezes, os políticos, são todos empresários. É difícil quando você é uma situação e você julgar outra situação. O que eu quero dizer é o seguinte, quem movimenta esse país e quem paga as contas, no final das contas, é o trabalhador. Então, como é que a gente faz para consultar o que o trabalhador também acha disso? Você acha que o sindicato que representa o trabalhador, você acha que o sindicato ele representa de forma livre e espontânea ou também tem pretensões dentro disso? Não, eu acho que trabalho é livre e espontâneo. Se você pegar o sindicato, vou pegar o meu sindicato como exemplo. Em 1988, as empresas não eram obrigadas a dar refeição, não eram obrigadas a dar café da manhã, não eram obrigadas a dar uniforme, não eram obrigadas a dar cesta básica, enfim, uma série de benefícios que ao longo do tempo foi conseguido para o trabalhador. Mas como? A duras penas. O sindicato, a primeira greve que fez em 1994, foi condenada pelo Ministério, pelo Tribunal de Justiça, a repor as horas. Isso enfraqueceu nossa categoria. O trabalhador não queria fazer mais greve. Foi então quando o Ramalho assumiu o Sindicato da Construção Civil que ele resolveu fazer greve no peito, né? E aí foi onde vieram essas conquistas. Tá, né? certo. Então, Dantas, tudo é relativo. Às vezes o trabalhador ele não gosta do sindicato, às vezes por uma ignorância. Ignorância, me perdoe o internauta, é falta de conhecimento. Por não conhecer. Por que o Sindicato dos Metalúrgicos é um sindicato, um dos mais fortes do país? Porque é um sindicato que interage, que integra, que são 100% sócios. Por exemplo, o meu sindicato ele tem quase 500 mil trabalhadores na base, contando com trabalhadores formais e informais. Os formais são em torno de 300 mil. Pra você ter uma ideia, nós temos 80 mil sócios. Né? Com 500 mil na base, 80 mil sócios. 80 mil sócios.